tá bom? Por outro lado, se o gráfico é uma reta descendente, tá? Observa que ela está descendo aqui, olha, a reta está descendo. Nesse caso, você vai ter uma velocidade negativa, menor que zero. E, consequentemente, o movimento, nesse caso, vai ser chamado de movimento retrógrado. Movimento retrógrado significa velocidade menor que zero, velocidade negativa. Para expressar isso melhor, tá aqui, olha. Velocidade maior que zero. Aqui, olha, aqui em cima, olha. Velocidade ΔS é maior que zero. Por que esse ΔS é maior que zero? Porque o móvel, olha, ele está se locomovendo no mesmo sentido positivo da trajetória. Observa que a trajetória aqui ela é positiva nesse sentido, ó, tá? Ela é positiva nesse sentido e o móvel está se deslocando para o sentido positivo da trajetória. Então, esse movimento aqui é chamado de movimento progressivo. Agora, observa na segunda situação. O ΔS é menor que zero e, consequentemente, a velocidade também vai ser menor do que zero. Aqui, ó, na primeira situação, a velocidade vai ser maior que zero. Olha só. Nesse segundo caso aqui, observe que eu tenho uma orientação da trajetória para a direita, no caso, certo? E o móvel aqui, olha, o móvel, ele está se movendo para a esquerda, ou seja, em sentido contrário ao sentido de orientação da trajetória. O que é que isso significa? Significa que eu tenho um movimento retrógrado, um movimento contrário ao sentido de orientação da trajetória. Tá bom? Aí está aqui, olha, movimento progressivo, a velocidade ela é positiva, no caso aqui velocidade igual a mais 80 km por hora. Movimento retrógrado, a velocidade ela é negativa, nesse caso aqui eu tenho velocidade igual a menos 80 km por hora. Tá? Olha a direção aqui, olha o sentido do carro aqui, olha. Primeira situação aqui, ó. O carrinho está se deslocando no mesmo sentido de orientação da trajetória, que é para a direita. Já o outro carrinho está em sentido contrário. Tá? Aqui tem a representação dessa mesma situação também. Olha. O motoqueiro está indo aqui. Ó. Olha só o sentido de movimentação do motoqueiro. Ele está indo para a direita. E a trajetória está orientada também para a direita. Olha. Certo? Então o movimento, a velocidade aqui vai ser positiva. O deslocamento vai ser positivo. Certo? E a velocidade sendo positiva, deslocamento positivo, eu tenho um movimento progressivo. Aqui já é diferente, olha. Aqui já é diferente, no movimento retrógrado. Observa que a orientação da trajetória é para a direita, certo? Tá aqui, ó, o maisinho aqui indicando, olha. Mas o motoqueiro está se deslocando em sentido contrário à orientação da trajetória. Então aqui eu tenho um movimento retrógrado. ΔS é negativo e a velocidade também é negativa. A velocidade escalar é obtida a partir do gráfico S versus T, calculando a inclinação da reta. Bom, gente, aqui é outra característica também que nós temos que aprender em relação aos gráficos do movimento uniforme. Né? A inclinação da reta, ela vai dizer, você vai ter uma noção da velocidade a partir da inclinação da reta. Quanto mais íngreme for a reta, maior é a velocidade, seja ela positiva ou seja ela negativa. Tá? E vocês também já devem saber que para me calcular a inclinação, eu uso a tangente. Né? Então, a velocidade ela é igual à inclinação da reta, que é igual a ΔS dividido por ΔT, que nós já sabemos disso. E esse ΔS dividido por ΔT corresponde justamente à tangente do ângulo. Vou mostrar isso mais detalhadamente aqui agora. Olha só,
Aqui eu tenho aquele mesmo gráfico de agora há pouco. O eixo das abscissas eu tenho o tempo, o eixo das ordenadas eu tenho as posições. E aqui eu tenho o gráfico em azul, tá? Aqui eu tenho uma espécie de malha, né? Com esses quadrados aí. E aí eu observo que tem aqui um ângulo. Tem um ângulo formado entre o gráfico, entre a reta e o eixo das abscissas, né? Que é o eixo do tempo. Aqui tem um ângulo. Esse ângulo aqui está sendo chamado de ângulo alfa, de ângulo θ, certo? Pode ser um ângulo alfa, um ângulo beta. Aqui nós estamos usando o ângulo θ, certo? Esse ângulo aqui pode ser um ângulo de 30 graus, 45 graus, 60, 50, enfim. Pela figura aqui, dá para perceber que o ângulo aqui ele deve ser aproximadamente 45 graus, certo? Mas, vamos lá. Se você observar aqui esse gráfico mais detalhadamente, você vai perceber que aqui no eixo das abscissas, que está o tempo, esse espaço aqui, olha, o ΔT, ele vai de 0, ele varia aqui, olha, de 0 até esse ponto, certo? Para esse intervalo de tempo, eu vou ter também um ΔS, certo? Esse ΔS, que está sendo representado aqui, ó, ΔS, esse valor aqui é o mesmo desse lado, olha, tá? São iguais, tudo bem? São iguais. Então, para mim calcular a velocidade desse móvel aqui, de acordo com o gráfico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o ΔS pelo ΔT. Quando eu faço essa divisão, eu vou dizer o seguinte, olha, que o ΔS sobre ΔT é numericamente igual à tangente do ângulo, certo? Quando eu fazer essa divisão ΔS dividido por ΔT, eu vou encontrar um número que ele vai ser numericamente igual à tangente do ângulo θ, certo? Vamos fazer a divisão aqui rapidinho para você ter uma ideia. Olha, velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? ΔS é essa distância que tem aqui a chave, olha. Essa distância aqui, ΔS, então vai ser 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui 4, certo? Quem é o ΔT? ΔT 1, 2, 3, 4 também. Então vai ficar 4 dividido para 4. Isso aqui vai ser igual a 1 metro por segundo, certo? O que é que isso significa? Significa que a tangente, em outras palavras, olha, significa que a tangente de θ, tangente de θ é igual a 1, certo? Aí você pode se perguntar assim, olha, qual é o ângulo cuja tangente é 1? Você tem que pesquisar isso, tá? Na tabela trigonométrica, fazer uma pesquisa. Mas eu já sei que a tangente de 45, a tangente do ângulo 45 graus, tangente de 45 graus é igual a 1. Consequentemente, eu vou saber que esse ângulo θ aqui, olha, ele vale quanto? 45 graus, bom? Beleza. Mas assim, ó, o que nós precisamos compreender disso daqui, ó? A gente precisa entender que quanto maior a inclinação da reta, ou seja, quanto maior o ângulo, tá? Quanto maior for o ângulo, maior vai ser a tangente desse ângulo e maior vai ser a velocidade correspondente. Quanto mais íngreme for a reta, maior vai ser o ângulo, maior vai ser a tangente e maior vai ser a velocidade do móvel, tá bom? É isso que está sendo expresso aqui, ó. Tangente de alfa maior que a tangente de θ. Logo, a velocidade de 1 vai ser maior que a velocidade de 2. Vou mostrar isso aqui melhor na frente. Olha aqui, ó. Vamos analisar aqui esse movimento aqui, esse gráfico, aliás. Análise gráfica do movimento. Olha, gente, aqui tem uma figura
e que tem um gráfico, tá? É muito importante nós fazermos o estudo desse gráfico aqui, ó. É muito importante vocês compreenderem o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Observa que eu tenho aqui o eixo do tempo, eu tenho o eixo das posições, o eixo X e o eixo de T, certo? Gente, aqui está um X, olha, mas é porque sempre, normalmente aparece X para representar as posições, tá? Mas é como se fosse aqui para nós o eixo S, tá bom? Indicando as posições em metros. E aqui eu tenho o tempo em segundos, tá bom? Observando aqui o gráfico, de cara eu já posso dizer o seguinte, olha, que o tempo variou de 0 até 7, ok? E o espaço variou aqui, ó, de 0 até 20. Agora vamos estudar o gráfico. Olha a primeira observação. O automóvel partiu da posição 0 metro, aqui, partiu da posição 0. Olha só onde é que começa o gráfico aqui, ó. Começa aqui, ó, na origem. Partiu da posição 0 e percorreu 20 metros. Certo? Aí o gráfico aqui, ó, ele vai subindo, ó. Certo? O gráfico sobe. É claro que aqui é uma reta. Não estou conseguindo fazer uma reta perfeita, mas é uma reta. Certo? O gráfico sobe. E aí, o móvel, ele percorre 20 metros nos primeiros 2 segundos de movimento. Ou seja, depois de 2 segundos, qual era a posição do móvel? A posição 20. Isso bem aqui nesse ponto, olha. Tá? Nesse ponto aqui eu tenho o tempo igual a 2 segundos e eu tenho a posição igual a 20. Vamos ver o que aconteceu para frente. De 2 segundos a 4 segundos, olha, nesse intervalo aqui, o automóvel esteve parado, pois a sua posição não variou, manteve-se nos 20 metros. Então, ó, de 2 a 4 segundos, ele ficou parado. Por quê? Porque a posição dele continuou sendo a posição de 20 metros. Ele não saiu dessa posição. Então, aqui eu tenho que o móvel ficou parado, certo? De 2 a 4 segundos. Ele esteve parado aqui nesse trechinho aqui, ó. Parado. Se ele estava parado, significa que a velocidade dele estava igual a 0. V igual a 0, certo? Eita, vez, enfim.